Olá pessoal, de novo dando início aqui à nossa segunda videoaula da criação de banco de dados pelo MySQL Server e MySQL Workbench. Eu sou o Adílio e nós estivemos na primeira aula de instalação, download e instalação do MySQL e algumas informações. Então o link vai ficar abaixo deste vídeo para essa primeira aula de instalação, caso vocês queiram ver. E vamos dar continuidade agora ao processo de visualização de algumas ferramentas e entendimento de como você fará para dar início aos primeiros passos para a criação do seu banco de dados. Bem, na última aula a gente terminou exatamente nesta janela. Após a instalação, a conclusão da instalação, ele nos abriu aqui o MySQL Workbench. Antigamente, até 2008, até 2007, 2008, 2010, a gente usava outras ferramentas para poder fazer modelagem de banco de dados. Estou falando isso porque no meu curso técnico na Escola Técnica de Brasília, a gente usava uma ferramenta chamada DB Designer. Só que, com o passar do tempo, a Oracle incorporou no MySQL o MySQL Workbench, que hoje faz parte desse pacote de ferramentas de desenvolvimento para banco de dados pelo MySQL. E ele é uma ferramenta muito interessante, bastante simples para você usar e que ajuda muito, porque ele facilita bastante o trabalho de aprendizagem e desenvolvimento nesta plataforma. Enfim, aqui do lado, pessoal, vocês têm um painel aqui e basicamente aqui vocês têm um Workbench, os fóruns, vocês têm o shell do MySQL. O shell do MySQL é como se fosse uma consola do Windows, tá? Você tem os blogs, então esse painel aqui praticamente você vai ignorar esse painel aqui do lado, tá? Quando você instala no menu iniciar, que seja no seu Windows 7 ou no Windows 8, aqui no 8.1 ele vai criar, como eu falei, essa quantidade de atalhos aqui. No caso aqui é pela linha de comando, tá? Como a gente tem a ferramenta visual hoje, a gente já não usa mais a linha de comando, como até eu utilizava na escola técnica alguns anos atrás. Então, o que acontece? A sua ferramenta principal para você dar início vai ser essa daqui mesmo. Você clica nela e ele vai abrir isso aqui. Então, sem nada criado, você vai ter essa janela aqui. Esse aqui é um modelo de demonstração que o Workbench tem, tá? Esse aqui é um modelo de demonstração. Clicando aqui, pessoal, você vai vir para essa janela aqui, ó. Esse aqui como vocês podem ver, é criado pelo MySQL, tá? Vocês têm aqui as entidades, os relacionamentos, enfim, vocês podem ter até mais de um banco de dados aqui demonstrativo, tá, pessoal? Então, nós temos aqui essa janela, quando você clica, você abre aqui, tá? Então, mas aqui você vai me dizer, você vai começar já a modelar o seu banco de dados? Eu vou dizer para você, não, calma. Primeiro, um banco de dados, para você que está iniciando, para você que está fazendo uma faculdade, você não tem uma entidade, uma tabela definida. O professor vai te passar um texto e dali você vai identificar as suas entidades, as suas tabelas, como a gente fala. Então, a exemplo do meu trabalho aqui, o que o professor passou para a gente? Ele passou um trabalho dizendo que o cara você tem que fazer um banco de dados para um candidato, tá? E que o candidato queria participar de uma eleição e eleições futuras e você quer um banco de dados para armazenar tudo isso. Então, olha só, primeiro você vai ter que montar uma espécie de modelo conceitual em tabelas, aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, olha as minhas entidades, ó, o candidato. Então, aqui você divide. Porque tudo que está em amarelo aqui, pessoal, é a entidade, é a chave primária. Ou seja, é aquele atributo que a gente chama, porque uma entidade, uma tabela, ela tem vários atributos. Atributos são as qualidades, os atributos, presta atenção. Os atributos, o que você tem de entender é o seguinte, em banco de dados. Geralmente, a tabela é um substantivo.
Os atributos também são substantivos. Preste atenção. Os atributos também são substantivos. Ó. Na verdade, ó, no caso da tabela candidato, o atributo dele que o diferencia, que é o único de todos, no caso é o CPF. Ele tem um nome, ele tem um endereço, um telefone, ele tem um e-mail, ele tem um partido. Esse foi o trabalho que eu criei. No caso da campanha, como ela não tem um atributo assim específico, então você cria um ID para ela, um ID que chama, ou em inglês, a ID da campanha, a identidade da campanha. Isso pode ser um número com uma sigla, uma coisa. Ele tem um outro atributo, o ano, ele tem o tipo da campanha, se é uma campanha parlamentar, se é uma... Isso aqui foi complicado de fazer, esse trabalho, porque a gente tinha que fazer várias pesquisas no meio eleitoral, o cargo que ele vai ocupar, o mandato que ele vai ocupar. Então, assim, as eleições, tem o ID da eleição, o ano e o tipo. Então, assim, observe que as entidades geralmente são nomes substantivos, os atributos são substantivos e os relacionamentos, pessoal, sempre será um verbo. Isso é regra, é regra. Você que está iniciando o banco de dados, você vai perceber, eu não sou professor da área, tá? Eu sou estudante, mas eu sou bastante observador, eu posso garantir, sempre será um verbo, ou, no caso, uma locução verbal, tá? Ou mais ou menos por aí, ó. Por que será um verbo? Porque se você olhar aqui, ó, por exemplo, ó, eu vou te dizer aqui, gera, tá vendo? Isso é um verbo, ó. Isso é um verbo, gera, ó. Uma eleição, tá? Isso aqui, relacionamento, tá? Uma eleição, o relacionamento de gera, aqui, ó, gera, estão vendo aqui, ó? Gera N gastos. Na verdade, esse coisa está deslocado, tá, pessoal? O BR modelo ele tem esse problema. Na verdade, esse N daqui dessa linhazinha aqui. Então, esse daqui é dessa outra aqui, ó. Tá vendo? Ele tem um deslocamentozinho. E isso às vezes é incômodo, tá? Mas, por exemplo, vamos pegar um outro aqui. Ó, como vocês podem ver, está deslocado, ó. Participa. Isso tudo, ó, participa. Olha, neste caso aqui, vamos ver. Aqui, ó. Uma campanha, ó, um partido, o partido do candidato faz uma campanha. E aí você tem os relacionamentos. Esse é o tipo de relacionamento. Se você está aprendendo o banco de dados, você vai ter que começar a entender isso para que você não apanhe muito nessa questão de relacionamentos e enfim, toda essa parte teórica do banco de dados, tá, pessoal? Então, fica mais ou menos assim. O que importa é que, antes de tudo, você vai ter que criar este modelo aqui, tá? Nós vamos criar esse modelo aqui agora. Deixa eu dar uma olhada no meu tempo aqui, tá? A gente está com 8 minutos, vamos dando continuidade. Então, para ajudar esse pessoal que eu falei, eu vou criar um banco de dados aqui, bem pobrezinho, assim, bem simples, de um supermercado, tá? Então, aqui nós temos as nossas entidades e aqui nós temos as entidades que a gente já criou. Então, o que o banco de dados tem? Ele tem o cliente, ele tem o fornecedor, ele tem o caixa, ele tem o estoque, ele tem o funcionário, ele tem o gerente, ele tem o produto. Vamos criar com isso para não ficar grande demais. Aí você fala, funcionário não é a mesma coisa que gerente? Em banco de dados você tem que diferente, um banco de dados é a representação do mundo real em um mini-mundo que pode ser representado por forma de dados, ou seja, por forma de organizações de informações em espécie de tabelas. Isso é até uma definição de um famoso aí desse mundo aí do banco de dados. Tá? Então, assim como o funcionário comum não é igual ao gerente, no banco de dados você não pode encarar o gerente como um funcionário comum. Tá? Encare diferente.
Por quê? Porque vários funcionários são subordinados. Tá vendo como eu falei para vocês? Como é uma locução verbal, é um verbo. Um funcionário é subordinado a um um funcionário é subordinado a um gerente. Um gerente tem ou possui vários subordinados, que são os funcionários. Entende como é que você tem que raciocinar a coisa? Isso é chamado de os relacionamentos, tá? Que a gente chama de um para um, de N para N, de um para N, e por aí vai. Então é isso que você tem que entender. Então você tem que aprender a identificar os atributos do funcionário. Então, nesse caso de nota legal, nós temos hoje o CPF do cliente, CPF do cliente que é o mais importante, o nome dele, tá? Nome, endereço, e vamos criar uns dois para vocês aprenderem a endereço. Você não pode criar assim, tá, pessoal? Crie dessa forma. Endereço, telefone. Tá bom, nome, endereço, telefone, e-mail não, tá? Fornecedor, aqui você pode fazer o seguinte, ó, e você coloca entre aspas, tá? Entre aspas não, entre parênteses, tá, pessoal? Então você pega aqui o seguinte e você vai fazer o seguinte aqui, ó. Crie, bote aqui. Então, o fornecedor, no caso, ele não vai ter um CPF, ele vai ter um CNPJ, tá? Ele vai ter um nome, que no caso pode ser o nome da empresa, o endereço e o telefone. O caixa, ele também tem os mesmos atributos do cliente, tá? Então você pode deixar aqui o caixa com os mesmos atributos do cliente. O estoque, ele pode ser que seja diferente. Ele vai ter o seu número, setor. Vamos botar MS, número do setor, número do setor, tá. Eu vou completar a nossa tabela e aí a gente volta, tá? A gente volta. Então, pessoal, voltando aqui, já fiz aqui, completei a modelagem aqui desse primeiro modelo conceitual para a gente identificar as tabelas e os seus atributos. É algo bem simples, é claro que o seu projeto aí vai ser bem mais complexo, assim como que eu fiz. E, enfim, mas é para você entender por que você tem que passar pelos processos. Então aqui nós temos 9 entidades, tá? E aqui eu já defini as entidades primárias, que a gente chama. Então, o caixa aqui, eu identifiquei que eu estava colocando errado, porque eu estava colocando que ele é um caixa como sendo uma pessoa física. E caixa a gente tem que entender como um objeto, porque o funcionário é que opera o caixa, tá? Então o caixa não tem CPF, o caixa tem só, vamos botar como ID do caixa. Então temos o estoque, ele tem o ID e o setor. Então o ID é a chave, então aqui está errado. O ID é a chave primária e o setor é o segundo atributo dele. Nós temos o gerente, que ele tem os mesmos atributos do funcionário e do fornecedor, com exceção do CNPJ do fornecedor, e temos o produto, que temos o código de barras, que é o ID principal dele, que é a informação principal, e temos só mais um atributo, que é a quantidade, para a gente não ficar muito extenso. Então, feito isso, você já fez a sua análise de requisitos. A análise de requisitos é basicamente você saber para que você vai montar o banco de dados, tá? Quem te pede, você vai montar um banco de dados para o supermercado, para a minha farmácia, para o meu escritório de advocacia, para o meu escritório de dentista. Então você faz uma análise. Olha, quais são as entidades envolvidas?
quem é que trabalha, quem é que é recebido, ou você que trabalha numa clínica, você tem um fornecedor de produtos de limpeza, você tem um fornecedor disso, você tem um fornecedor daquilo, então você teria que criar uma entidade para cada um desses aí. Então, você trabalha numa farmácia, você tem um fornecedor de remédios tal, você tem um fornecedor de remédios cardiovasculares, você tem um fornecedor X. Então, cria uma identidade para cada um desses, porque para facilitar o seu gerenciamento. Tá? No banco de dados, existe a possibilidade de que você interaja o estoque com a saída do caixa. Tá? Só que isso é um processo mais complicado que, para quem está aprendendo, não é interessante fazer. Inclusive, até para mim, eu admito que eu tenho dificuldades para fazer isso. A gente tem que pesquisar, eu falei, não se aprende nada do zero. Então, por hora, vamos fazer um projeto mais simples mesmo. Tá? Depois que você começa a aprender, você já aprendeu o básico, aí é mérito teu ir atrás do que é um pouco mais complicado. Então, feito isso, você já tem isso. Então, vamos dar o seguinte. Existe a possibilidade de você modelar direto no MySQL, aqui no MySQL? Sim, existe a possibilidade de você modelar direto aqui. Só que, como eu falei, como a gente vê aqui, ó, presta atenção. O modelo que você faz aqui é este modelo aqui. Ele já é um modelo físico e lógico ao mesmo tempo. Tá? E isso, para efeito didático, é mais simples, é direto, mas pula algumas etapas. Então, o que, que faz? Alguns professores de algumas faculdades utilizam muito ainda inclusive no semestre passado que eu fiz, na faculdade não usaram. Depois que eu usei esse modelo, não sei se foi pela gente ter usado ou se eles começaram a adotar, eles pediram para o pessoal do novo semestre agora adotar esse modelo. Se é o BR modelo, ele é um produto que foi criado como conclusão de um curso de pós-graduação, tá? Como vocês podem ver aqui, o trabalho de conclusão de graduação, de pós-graduação mesmo. E aqui está o desenvolvedor, Carlos Henrique Campos. Então, ele não teve atualização, pessoal, de 2009 para cá, tá? Ele no caso, está na sua versão 2.0. E eu já tenho ele aqui, que os meus colegas me pediram para que eu ensinasse como se mexe nele, tá? Então, vamos ver se eu até encontro ele por aqui, esse banco de dados. Aqui, ó. Você vai baixar esse arquivozinho RAR e ele vai extrair esse executável aqui para você. Você vai clicar nele, ele não é instalador, ele é só um executável mesmo. Ele vai pedir. Deixa eu até fechar aqui, tem muito aplicativo aberto. Não sei porque está demorando. Vamos ver aqui meu tempo. Ele vai. Deseja associar extensões com os arquivos do BR modelo. Oi? Escreva o registro do sistema operacional. Se você dizer sim ou não, se você dizer sim, ele vai dar um E. Se você dizer não, não vai acontecer nada também muito diferente, não. Então, deixa eu fechar aqui para ficar melhor para a gente trabalhar. Então, aqui nós temos a interface do BR modelo. Tá? É bem simples. Tá? No menu aqui nós temos novo conceitual, novo lógico e abrir. E imprimir, exportar para a imagem, gerar diretórios lógico logos de operação, visualizar esquemas, salvar como e configuração. Esse novo conceitual, basicamente, já é o padrão que está aqui, tá, pessoal? É isso que está aqui, ó. Tá vendo? O modelo conceitual, aqui ele está como esse Czinho aqui. Se você mudar aqui para novo lógico, ele fica lógico lá. Ele já vai dar diferença aqui, tá? Então, porque o que acontece? Quando você bota o novo, quando você está no conceitual, tem a possibilidade de você converter para o lógico, tá? Então, deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. 19 minutos. Vamos fazer esse tempo, vamos cortar esse vídeo e no
próximo vídeo a gente dá continuidade aqui a essa interface, tá ok? Vou cortar aqui. No próximo vídeo a gente começa a modelar aqui. Até mais.